Olá, queridos! Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui gravando esse áudio com vocês, esse texto aqui que nós vamos estar vendo aqui, na realidade, esse contexto que nós estaremos vendo sobre o fim dos tempos, também chamado como tempo do fim, não é? E os últimos dias. É um período futuro descrito variadamente nas escatologias de várias religiões do mundo, tanto abraâmicas quanto não abraâmicas, que ensinam que os eventos do mundo alcançarão um clímax final, né? E nós da fé cristã, nós cremos naquilo que Jesus ele disse, que sinais viriam, que antecederia o tempo do fim. Pois os discípulos uma vez perguntaram, né, querendo saber, visto que o fim já era declarado, né, o Apocalipse já era declarado desde a criação e, obviamente, os discípulos ali já conheciam essa escatologia, essas previsões, e queria saber do próprio Cristo aquilo que ia acontecer, tá? Então, vamos lá, vamos discutir sobre essas situações e falar também no contexto da cosmologia, né? Então, vamos lá, as fés abrâmicas mantêm uma cosmologia linear com os cenários do tempo do fim, acontecer temas de transformações e redenção. No judaísmo, o termo fim dos tempos faz referência à era messiânica, tá? E inclui um ajuntamento dos judeus exilados na diaspora, a vinda do Messias, no caso, a ressurreição dos justos e o mundo vindouro. Dentro dessa crença, o cristianismo retrata o tempo do fim como um período de tribulação. Nós chamamos isso de pós, pré ou mid, não é? Que percebe a segunda vinda de Jesus Cristo e que enfrentará o anticristo com a sua estrutura de poder e proclamará o reino de Deus. Assim seria. E no Islã, gente? No Islã, o dia do julgamento é precedido pelo aparecimento de Al-Masih, né? De Al-Masih e Al-Dajjal, e seguido pela descida de Isa, que seria o Jesus deles, né? Isso triunfará sobre o falso Messias, ou anticristo, que levará a sequência dos eventos que acabará com o sol ao nascer do oeste, o começo do Qiyamah, que é o dia do juízo para eles. Fés não abraâmicas tendem a ter visões de mundo mais cíclicas, como as escatologias do fim do tempo, caracterizados pelo decaimento, né? A redenção e o renascimento no hinduísmo, o tempo do fim ocorre quando Kalki, a encarnação do final de Jishnu, no caso, desce montado num cavalo branco e traz um fim ao atual Kali Yuga. Olha só que interessante. O hinduísmo tem um aí que vai vir montado num cavalo branco, um tal de Kalki, aí, que é o Messias dele. E traz um fim ao atual Kali Yuga. E no budismo, o Buda, né, preside que os seus ensinos seriam esquecidos após 5.000 anos. Olha que interessante. Seguidos por tumulto. Um Bodhisattva chamado Maitreya aparecerá e redescobrirá o ensino, que são os ensinamentos de Dharma. A destruição derradeira do mundo virá então através de 7 sóis. Gente de Deus. Desde o desenvolvimento do conceito do tempo profundo no século XVIII, do século XVIII e do cálculo da idade estimada da Terra, discurso científico sobre o fim dos tempos centrou-se no derradeiro destino do universo. Teorias incluíram o Big Rip, o Big Crush, o Big Boss e o Big Freeze, morte térmica. Bom, então você vê que todas as religiões contextualizam um tempo escatológico, né, que virá uma destruição sobre o mundo. Porém, só uma é verdade. Cristo lhe falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mediante a essa situação, cremos que Jesus é o caminho da salvação.
Bom, discutimos isso daqui, falamos sobre esses assuntos, entendemos que a escatologia original, a verdadeira, é a escatologia cristã, não é? Que se dará por intermédio do fim dos tempos, que antecederiam esses os sinais, e os sinais estão todos aí. Cristo, sendo a verdade, proferiu todos esses sinais e os sinais ficaram cada vez mais evidentes. A gente tem esse grande sinal que é até para cego enxergar, que é o sinal da pandemia do coronavírus, né? Onde muitos aí falam que já teve pandemias anteriormente. Sim, teve, mas nunca teve uma pandemia que parasse o mundo todo e que fizesse todo mundo caminhar pelo mesmo trilho e fazer as mesmas coisas. No entanto, a gente vê um sinal aí a ponto de vermos, né, que agora o sistema consegue incluir todos de um só padrão. Isso abre uma visão, abre para a gente uma forma de enxergarmos que o anticristo conseguirá facilmente manter o poder sobre a humanidade. Olha, que Deus te abençoe e que nós possamos discutir mais sobre esses assuntos. Se você tiver dúvidas sobre escatologia, tempos do fim, se você tem algo a incluir também, a concluir, olha, estamos aqui à disposição. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.